Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Recordati. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sejam bem-vindos a mais um Hemoplay Podcast. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com a doutora Ieda Busman, que é a presidente da Associação Brasileira de Porfiria, e a gente vai comentar um pouco sobre o momento que a gente está de porfiria no Brasil, que é um momento muito triste para os pacientes. A gente teve uma avaliação negativa da Conitec para a incorporação da Emina no SUS, e com isso a gente vai discutir um pouco sobre isso. E ninguém melhor para entender a realidade do paciente com porfiria do que a Ieda. Então, Ieda, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar participando com a gente aqui nesse podcast. Bom dia a todos, bom dia, doutor Guilherme. Eu que agradeço muito esse convite para participar do podcast da Hemoplay. É muito importante a gente estar conversando hoje e agradeço também a Recordati, né? Porque os pacientes realmente têm uma necessidade inominável, né? De que essa medicação seja aprovada e esteja disponível. Com certeza, Ieda. Ieda, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua própria história, porque eu acho que ela é muito ilustrativa, né? Como foi o seu diagnóstico, como foi o seu tratamento? Você pegou essa fase, né, que a gente não tinha a Emina, e obviamente queria que você contasse um pouco também, e aí essas duas histórias se misturam, da fundação da Abrapo. Quando que você teve esse chamamento para realmente cuidar não só de você, não só dos seus familiares, mas também, e isso eu posso falar sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma puxa-saquismo, mas você realmente cuida de todos os pacientes de porfiria do Brasil, né? Muito mais que nós médicos, inclusive. Imagine, a gente sem os médicos não seria nada, não poderia estar fazendo nada. Especialmente vocês, doutor Guilherme, que se especializaram e tiveram essa vontade, né, de conhecer mais e aprender sobre as porfirias. Que o principal problema realmente é o desconhecimento, né? A porfiria é toda cheia de mistérios, mitos, lendas, e isso gera muita confusão, muita dificuldade. No meu caso, já fazem... Eu tive minha crise com 31 anos, hoje eu tenho 75. Naquela época, o desconhecimento era bem maior, né? Muito embora eu já tivesse na família o caso de um primo que havia morrido com porfiria, a minha mãe tinha tido uma crise de porfiria quando eu era pequena, tinha uns 5, 6 anos, mas nunca houve um diagnóstico. E, no meu caso, também os médicos não pensavam em porfiria. Somente quando a coisa foi se agravando, né? Eu acabei entrando em coma, perdi todos os movimentos. E naquela época, realmente, não existia a Emina, né? Então, o meu tratamento, o meu diagnóstico e recuperação e tratamento, eu acredito que foi alguma coisa assim, direcionada, talvez com a mão de Deus, né? Um milagre, porque não havia Emina, eu estava em coma. Um médico que me atendeu, que era neurologista, Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira, ele tinha estado na Europa por algum tempo e tinha visto casos de porfiria lá. Então, foi a suspeita dele que deu origem ao meu diagnóstico. Ele já sabia da existência do tratamento com Emina, né, que era a única coisa possível, além da glicose, né,
e foi tentado até conseguir, mas naquela época não existia emina disponível, a importação era difícil, foi tentado ver se algum laboratório faria, mas também não tinha a matéria-prima para fazer. E, enfim, foi realmente uma coisa assim inesperada a minha recuperação. Aquela época estava começando a fisioterapia, né? Até muitos médicos não eram a favor de fisioterapia, mas quando eu voltei do coma, comecei a fazer fisioterapia e o tempo foi passando e graças a Deus, eu me recuperei, né? O meu médico disse, agora vida que segue, né? Vamos em frente. E eu realmente segui. Nessa época, meus filhos eram todos pequenos e mais tarde, um pouco, uma filha minha começou a ter os mesmos sintomas. E eu sempre falava para os médicos, olha, eu tenho porfiria, pode ser que seja. E a resposta era sempre, não, não é, isso é muito raro, isso não existe. E, enfim, e o tempo foi passando e a coisa foi se tornando cada vez mais frequente, né? Até que um dia eu quase cheguei a discutir com o médico, né? Eu disse, olha, doutor, eu estou me vendo aqui há 30 anos atrás, naquela época, né? E ele disse, mas já foram feitos exames, isso aí é muito raro. Você tem, mas ela não tem. Isso aí é muito raro. Foram feitos exames. Aí eu disse assim, doutor, olha, me desculpe, eu não quero ensinar o padre a rezar missa, mas foram feitos exames inadequados, não são esses os exames, né? Aí, enfim, ele me recomendou, então você vai procurar um hematologista. Aí, naquela mesma hora, eu fui atrás, porque, na verdade, eu vinha procurando por neurologistas que eram, digamos, que foi o que naquela época me atendeu. Mas, enfim, o desconhecimento era total por qualquer especialidade médica, como até hoje ainda é, né? E aí, finalmente, procurei o hematologista, que foi o Dr. Valdir de Paula Furtado, e, e ela foi diagnosticada, ele mandou imediatamente para o hospital e começou a ser tratada, graças a Deus, né? E o que acontece? Na sequência, ela naquela época não tínhamos Facebook ou outros era Orkut que existia. E ela postou alguma coisa no Orkut e começou a ver que começaram a aparecer pessoas do Brasil inteiro, né, dizendo que também tinham. Aí ela disse, mãe, isso aí é uma coisa séria. Tem muita gente aí morrendo sem saber nem do quê. E daí criou um grupo no Orkut. Até que ela disse, nós precisamos de um apoio de um médico, né? Porque isso aí não é brincadeira. E aí o doutor Valdir, ele concordou, né, em se responsabilizar pela associação. E aí foi criada a associação em 2006. E aí a gente começou a divulgar, e tipo assim, da forma que a gente podia, né? E em 2007, aí houve um encontro de pacientes, primeiro encontro internacional de pacientes, em 2006, em Roma, né? E aí nós fomos para lá, eu e a minha filha. Lá a gente conheceu outras associações que naquela época também estavam começando e conhecemos pessoalmente a diretora da Fundação Americana de Porfiria. E aí começou, tipo, o nosso relacionamento mais seguro, digamos, né? As informações mais seguras. E, em seguida, a gente conseguiu participar, que médicos nossos participassem de um programa da Fundação Americana, que era os médicos mais antigos repassando seus conhecimentos para os mais novos. Aí
é que entra o doutor Guilherme, né? Aí foram 3 médicos nossos fazer essa especialização na Fundação Americana. Foi o doutor Charles Marques Lourenço, o doutor Guilherme, que está aqui conosco, e a doutora Maria Angélica. E a partir daí a gente passou a ficar um pouco mais tranquilo aqui no Brasil, e eles passaram não só a atender os pacientes, como repassar os seus conhecimentos para outros médicos, né? Porque é difícil realmente tratar e atender os pacientes com porfiria. E doutor Guilherme está aí até hoje. Super... exatamente, foi exatamente aí que eu me apaixonei pelas porfirias e estamos aí juntos desde 2010. 2010, Que bom. Muito obrigada, doutor Guilherme. Então, e a Abrapo, tipo assim, praticamente artesanalmente, né? Vem este ano de 2022, então nós fazemos 16 anos de trabalho, de divulgação das porfirias, né? O Brasil é bastante grande e antigamente não se pensava muito em porfiria, e hoje já existe esse pensamento, né? E Sim. com a atenção desses nossos médicos. Eu acho que uma coisa acho que você falou várias coisas que para mim são muito interessantes, né? A primeira coisa que você falou é quando você, né, estava fazendo o diagnóstico da sua filha, que você se sentia como se tivesse há 30 anos atrás, quando da sua primeira crise. E a verdade é que a gente ainda tem essa situação em muitos locais do Brasil, né? Então, a gente ainda tem um desconhecimento médico, isso eu posso falar sem a menor, como é que fala? Não acho que isso seja um problema dos médicos, mas eu passei a faculdade inteira, eu nunca tinha ouvido falar de porfiria, né? Eu acabei me familiarizando com as porfirias quando eu fui fazer exatamente essa especialização. A gente fala muito pouco dessa doença, e aí, mais uma vez, queria agradecer a BHH por essa, não só por essa, mas por várias oportunidades que eu tive de falar um pouco mais, mas os testes ainda são difíceis e a gente ainda tem, e agora, né, com essa lamentável decisão da Conitec, a gente ainda tem dificuldade de conseguir o tratamento. Uma crise que pode ser resolvida ainda em fases iniciais, muitas das vezes os pacientes vão ter quadros muito mais graves, que vão ter um tempo muito maior para sua recuperação, né? E então, a BH tem sido assim fundamental para nós, né? Porque desde o início, já com você, o Dr. Nelson Hammerschlag, e nos congressos de hematologia, né? É uma oportunidade que nos deram, uma oportunidade muito, muito boa de fazer essa divulgação das porfirias. Então, eu tenho um enorme agradecimento, uma enorme gratidão pela ABHH, e agora com esses podcasts, né, esse programa, então também é muito importante. Eu agradeço bastante. Maravilha. Ieda, e me diz uma coisa, vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos pacientes já entraram em contato com a Abrapo? Para a gente ter uma ideia, obviamente, de quão mais frequente essas doenças são do que a gente imagina, porque uma das coisas que eu sempre falo é que as porfirias são muito mais frequentes do que a gente imagina, mas a gente acaba não fazendo o diagnóstico. Você tem esse número? Olha, doutor Guilherme, no início, cada ano eu registrava todas tipo assim, os e-mails, as mensagens que a gente recebia por assunto, sobre o que cada um pensava. Então, eu tinha lá tantas mensagens perguntando sobre isso, tanto sobre aquilo, mas foi chegando uma hora que foi ficando impossível de fazer esse controle. É muito pedido de informação, é muito e-mail. Eu, sinceramente, não tenho atualmente mais como controlar esse número de pacientes, mas vem aumentando dia a dia.
dia Eu a imagino que dia. isso seja algo positivo, significa que as pessoas estão pensando mais em fazer esse diagnóstico, né? Mas eu Com acho que a gente certeza. ainda fica um pouco restrito ao acesso à emina. Como você tem visto? Você que pegou toda essa história, né? Desde a época que não tinha até o momento que a gente precisava de importar, e isso era, obviamente, muito difícil, né? Porque a crise não espera 6 semanas, 8 semanas que você precisa para importar para depois a chegada da medicação, mas ao mesmo tempo vivendo mais uma vez essa dicotomia que a gente vive no Brasil, a gente às vezes tem uma medicação no serviço na saúde suplementar e não tendo aí no SUS. Como que você vê a história da emina no Brasil e como você percebe essa mudança no tratamento? Olha, a história da Emina é fantástica, mas é como a grande maioria das histórias aqui no Brasil, né? Dessas coisas necessárias. Bem no início não existia, né? Aí a gente começou a ouvir falar, eu mesma na minha própria crise, mas não tinha como acessar. É, enfim, com esse contato com a Desiree Lyon, né, da Fundação Americana, ela finalmente conseguiu que fossem enviadas naquela época pelo laboratório Abbott e começaram a vir as primeiras ampolas de emina para o Brasil. Mas era super difícil, né? Uma porque, tipo assim, era a título de doação da própria Abbott. Mas o laboratório não podia ficar doando medicamento para todos os pacientes que começaram a aparecer, né? Então, a Desiree conseguiu um exportador, né, lá dos Estados Unidos, que mandava, tipo, fazia esse trabalho da exportação de imina. Mas o que acontece? Naquela época, até era bem mais barata a emina, né? Mas tinha o problema do tempo, né? Para até pedir, primeiro até diagnosticar, né? Depois até procurar ver onde que tinha, pedir, e o trabalho todo da exportação, o trâmite da exportação. Então, isso tudo era difícil, né? Aos poucos, daí com essa pessoa especializada nesse serviço de exportação, começou a melhorar. Mas aquela velha história, a Emina não tinha registro na Anvisa, né? E foram pedidas, já tinha sido pedido uma vez, foi pedido uma segunda, o registro na Anvisa, não foi obtido, foi pedido novamente, então aquela problemática toda. Até que foi conseguido fazer a importação por uma RDC, né, da Anvisa. Então, essa facilitação veio vindo aos poucos, através dos tempos, né? Você vai dizer, não, são 16 anos, como que até agora não conseguiram isso, né? Foi passo a passo, foi se tornando um pouco menos difícil, mas até hoje é difícil, doutor Guilherme, você bem sabe, né? Sim. Porque hoje nós já temos o registro na Anvisa, mas ainda não temos o fornecimento dele regularizado, né? Pelo SUS, Sem pela dúvida. incorporação. Então, os pacientes, eles realmente não podem esperar esse tempo todo em que o SUS nega, o plano de saúde nega, aí é necessário entrar com a medida judicial, e se a pessoa for esperar, né, acaba Sem dúvida. morrendo ou Sem dúvida. acaba... A corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Então, é o paciente. Na verdade, muitas vezes nem o paciente, são os familiares com o paciente em coma, com quadros graves, que a gente sabe que, infelizmente, ainda são a grande maioria dos casos no Brasil, né? As apresentações clínicas nossas são geralmente pacientes que já estão entubados, já estão em insuficiência Exato. respiratória, já estão em coma.
E aí ainda, além, obviamente, do peso, do fardo, de tudo isso, ainda tem toda essa briga para se conseguir medicação, para se conseguir autorização. Isso realmente é um verdadeiro pecado com os nossos pacientes. É. E você falou, eu acho que isso talvez seja o mais importante, né? Eu acho que para quem está ouvindo é muito importante entender isso. A emina, qual que é o papel da emina? É abortar essa crise que está progredindo, né? Então, o paciente está vindo em progressão, geralmente saindo dos quadros iniciais de dor abdominal, começando a apresentar os quadros neurológicos. No momento que a gente consegue utilizar a emina precocemente, muitas das vezes os quadros neurológicos melhoram, né? Se o paciente ainda está numa fase inicial, que ainda não tem uma lesão neurológica mais significativa, o paciente consegue evitar uma intubação, evitar ir para uma UTI, diminuir o seu tempo de internação e tudo mais. No momento que a gente usa tardiamente, o que a gente está querendo evitar é que o paciente, infelizmente, venha a falecer da doença, que ainda ocorre no Brasil, né? Então, o uso nas fases mais tardias, ele é mais para evitar uma catástrofe, sendo que se a gente conseguisse utilizar em fases mais precoces da crise, a gente consegue realmente eliminar aí toda essa evolução crítica do paciente. Eu acho que é super importante a gente engajar a sociedade, né, Ieda? Você, que é a mãe de todos os pacientes de porfiria Quase do vó. Brasil, quase vó É. deles, a gente precisa realmente ter aí uma discussão em relação à incorporação. Ela vai estar, essa negativa vai estar aberta à discussão pública, então acho que é super importante todo mundo participar, né? Isso não é um problema só do paciente, né? Da família dos pacientes, é de nós médicos, é de nossa sociedade, para que a gente possa garantir o mínimo, né, para que esses pacientes tenham melhor qualidade de vida e, obviamente, menos riscos de complicações. Exato, é um problema da sociedade em geral e até uma economia para o próprio governo, esse fornecimento em tempo da emina, porque se a pessoa não recebe a emina, ela vai acabar com lesões neurológicas graves, se não, no caso da morte, que você já falou, né, do óbito, lesões graves que vão impedir essa pessoa de continuar sua vida trabalhando, sendo útil à sociedade, né? Muitos acabam se aposentando por inaptidão ao trabalho, por não terem condições. Então, tudo isso é uma questão a ser avaliada, né? Que se for fornecido na hora certa, no momento preciso, essa pessoa vai se recuperar, vai continuar a sua vida. Tem tanta coisa que pode ser feita com o trabalho das pessoas, né? E a pessoa muitas vezes vai acabar ficando Sem dúvida, à isso sem margem da contar, sociedade, isso, né? Totalmente à margem da sociedade. com certeza, isso sem contar, né, Ieda, o próprio custo hospitalar. O paciente vai ficar numa Sim, UTI por meses, né? Chega a ficar, às vezes, meses na exato. UTI sem conseguir ser deshospitalizado, tendo que fazer toda essa parte de reabilitação. Então, além, obviamente, né, a gente sempre tem as nossas prioridades. A prioridade número um sempre vai ser o paciente, né, a sua segurança, a sua qualidade de vida e tudo mais. Além, obviamente, disso que é muito claro, a gente tem, inclusive, a saúde do sistema, né? De você Sim, ter leitos disponíveis, de você ter leitos de UTI disponíveis, se você não sobrecarregar os serviços de reabilitação. Então, acho que isso é muito importante. Realmente uma decisão a não incorporação e mesmo essa briga que às vezes a gente tem que ter para quem vai pagar, se o plano vai pagar ou não, isso é contraprodutivo, né? é. Mesmo para todos os players, para o paciente, para o médico, para a própria fonte pagadora, isso acaba sendo contraprodutivo. Exatamente, para a própria fonte pagadora, né? Inclusive, também a pessoa acaba ficando com crises repetitivas devido a essa falta do tratamento, né? Se ela recebesse o tratamento correto na hora certa,
ela talvez não tivesse mais crise, né? Mas, uma vez que Exato. ela não recebe, vai E havendo essa você continuidade. com certeza, você tocou num ponto super importante que a gente ainda não tinha falado, que são os pacientes que têm crises recorrentes, né? É, Talvez a maioria dos pacientes, né, Ida, vão ter uma, duas, três crises durante a vida, mas a gente tem aqueles pacientes que vão ter crises, às vezes até mesmo mensais. exato. E tem alguns trabalhos, inclusive fora do país, onde a gente sabe que o suporte muitas das vezes é melhor, do impacto que essas crises recorrentes têm na qualidade de vida do paciente. A gente tem, inclusive, o custo que isso tem para o sistema, né? Sim, Mostrando o quanto é melhor a gente ter disponível essas terapias do que realmente o paciente ter que arcar com isso, com a sua qualidade de vida, e, obviamente, as fontes pagadoras terem que arcar com hospitalização, manejo de dor, crises mais graves precisando de UTI, enfim. Realmente é muito importante para essa população de crises recorrentes, né? outra questão, doutor Guilherme, que agora essa consulta pública é direcionada ao fornecimento da medicação, e assim mesmo foi negada, hein? Ao fornecimento da medicação para mulheres com crises recorrentes, né, devidas ao período pré-menstrual. Eu pergunto, o que vai ser das pessoas que têm a primeira crise na vida, ou dos homens, né? Como que eles vão ser tratados? Isso já me perguntaram, né? Então, quando saiu lá, aí uma farmacêutica me disse, mas como é que medicamento o hospital vai fornecer para os homens? Eu posso pedir a Emina, temos um paciente do sexo masculino aqui, né? Qual que é o tratamento para ele, né? E as mulheres que não sejam motivadas, que a crise não seja motivada pelo período pré-menstrual, como que vão ser tratadas, né? Porque a gente sabe que a maior incidência no caso de ativação de crises é por medicamentos porfirinogênicos, é por dietas de emagrecimento, né, que causam jejum, e também existem bastante casos de mulheres por causa do problema hormonal. Sem dúvida. Mas e as crises que são provocadas por outros problemas que não os hormonais vão ficar sem tratamento? Isso é Eu acho que terrível. na verdade, eu acho que o pedido foi, obviamente, no grupo mais uh, que era mais óbvio a necessidade, né? Então, mulheres que têm essas crises muitas vezes mensais, isso, eu tenho algumas pacientes assim, isso tira a pessoa do que você falou, do convívio em sociedade, da É, sua produtividade. Imagina, uma vez por mês você ter uma crise de dor abdominal muito intensa, e a dor crônica, a gente sabe o impacto que tem a dor crônica nesses pacientes. Então, assim, esse seria o grupo mínimo que a gente esperaria uma uhum. aprovação. Infelizmente, ela não veio. Eu acho que é Mas muito eu importante, eu acho que, acredito que obviamente, virá, e também sim, na sequência para os outros, porque é incrível, com né? certeza, É, com certeza. tem E que por isso que eu vir. acho que é super importante o engajamento de todos nós, médicos, familiares, sociedade, para que a gente consiga reverter isso e garanta, de novo, o mínimo para esses pacientes que estão numa situação tão difícil. O que eu falo assim, muitas das vezes, quando a gente está falando de remédio, de medicação, de aprovação, o benefício é difícil de você quantificar. Aqui não, aqui a gente está falando de gente que tem dor, tem gente É, que está entrando em coma, gente que está, infelizmente, vindo a falecer de porfiria. O benefício é muito óbvio, então a gente precisa, como sociedade, participar desse processo aí. Ieda, por uma questão de tempo, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu queria deixar mais uma vez meu agradecimento público a você. Eu falo de você em todas as minhas aulas de porfiria. Você é uma verdadeira mãe, avó de todos os pacientes com porfiria. A nossa vida como médico e a vida dos pacientes, com certeza, seriam muito mais difíceis sem você e sem a Abrapo. Então, fica aqui
mais uma vez, a minha admiração e meu agradecimento público a você por esse maravilhoso trabalho que você faz. Eu é que agradeço a você, doutor Guilherme. Só tenho que agradecer a você, ao Hemoplay, à BHH, a todos os médicos, a Recordate também, né, que é o fabricante da Emina, essa medicação tão importante para nós. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Um abração. Tchau, tchau. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Esse podcast teve o oferecimento da Recordate.